Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e junto com o Fábio nós formamos o Games que Pariu, o canal que fala sobre games e sobre a história dos videogames. E hoje é uma história muito legal que eu estou ansioso para contar, que há muito tempo eu procuro esse console e vou compartilhar com vocês hoje. A história de hoje é sobre o Splice Vision. O Splice Vision é o único clone do ColecoVision no mundo, tá? E foi feito no Brasil. Então, o ColecoVision já foi tema aqui no Games que Pariu. Foi um console lançado em 82 no mercado americano e um console que, apesar de não ser conhecido por aqui, ele revolucionou muito o mercado. Ele, na época do Atari, Odyssey, ele estava muito acima dos outros, né? E ele era a experiência arcade da época. Pessoal, quem não viu, confere nos vídeos nossos daí. Tem um vídeo sobre o Coleco. Então, devido a esse sucesso, né, a Coleco começou a distribuir o console dela e a CBS começou a tentar a distribuição pelo mundo, sem sucesso, inclusive. Então tentou até chegar no Brasil e tal, mas no Brasil tinha a conhecida aí reserva de mercado. E, né, amparada por essa reserva de mercado, a Splice, uma empresa de Votorantim, aqui no interior de São Paulo, ela lançou o clone do ColecoVision, que é esse consolinho aqui, ó, o Splice Vision, que vai ser o nosso tema de hoje. Fabião, solta o vídeo aí. O ColecoVision era o grande objeto de desejo de toda criança, adolescente ou até adulto que adorava videogames, jogos eletrônicos, né, e o próprio fliperama. O ColecoVision no Brasil, ele começou, né, em realidade, a chegar via contrabando ou via viagens internacionais, que as pessoas compravam. Quem tinha poder aquisitivo suficiente adquiria o ColecoVision lá nos Estados Unidos de viagem e trazia aqui para o Brasil. Era um produto escasso e extremamente caro. Era para poucos bolsos. Ele precisava ser transcodificado também, né, porque ele operava no sistema NTSC americano. Então ele precisava ser transcodificado para ser utilizado aqui no Brasil, nos nossos televisores PAL-M, né? E muito poucas locadoras tinham jogos para Coleco naquela época. Vocês verem como era caro. Então era um videogame absolutamente inacessível, só para pessoas mesmo pessoas com muito dinheiro para poder adquirir um aparelho desse. Eu, por exemplo, lia as revistas Microvídeo, Video News, né, a própria Videomagia, revistas da época, e via as famosas screenshots, as telinhas, né, dos jogos do Coleco, e ficava maluco, alucinado, né, tentando imaginar, numa época sem YouTube, sem internet, tentando imaginar como eram aqueles gráficos animados. Uma empresa resolveu apostar justamente no padrão do Coleco, a Splice do Brasil, que era uma empresa voltada a produtos profissionais da área de telefonia. A história conta, né, que um dos sócios foi influenciado por um amigo, né, que acho que viajava para o exterior, e esse amigo o influenciou a apostar no videogame. E o Coleco era um diferencial, né? O Coleco não tinha nenhuma outra empresa que havia clonado o ColecoVision aqui no Brasil. Então a Splice, mesmo absolutamente sem experiência alguma no ramo de entretenimento, embora já houvesse lançado um xadrez eletrônico Byte, né, o xadrez eletrônico, não tinham expertise, justamente não só expertise para fabricar, como para trabalhar o produto, né, o videogame, como anunciar, como trabalhar, fazer o marketing. A primeira empresa, na verdade, que tentou fazer, chegou até a anunciar o console, foi a Microdigital, né, Fábio? Microdigital, né? Isso. Microdigital. Ia fazer um clone também. Um clone também. Chegou a anunciar, inclusive, o da Microdigital, colocaram uma foto lá, era bem mais bonito que esse aqui. Vamos contar detalhes daqui a pouco para vocês, tá? Mas eles anunciaram, inclusive, para o lançamento, e não foi lançado devido aos custos que eles iam ter e tal, e acabaram lançando o Onix Junior,
que era mais um clone do Atari. E o que era para ser o Coleco era o Onix. Daí eles desistiram e fizeram o Onix Júnior. Exatamente, isso, o Coleco ia chamar Onix, e aí os caras abandonaram a ideia, mas não perderam a pirataria e lançaram o Onix Júnior. Inclusive ele é bem bonito o aparelho e tal. Fala colocar uma foto aí. Eu tenho, mas não achei o meu para colocar aqui no vídeo. Em breve a gente mostra. E chegaram a mostrar o Onix em algumas feiras, como a Informática 83. Eu não sei se eles chegaram a demonstrar na UD, mas em feiras de informática eles chegaram a demonstrar o Onix. Só que, né, o tempo foi passando, passou 83, passou 84 e nada. Eles resolveram, em realidade, apostar em um clone do Atari, que era o Onix Junior, né? Por quê? Porque eles constataram que ia ficar muito caro para produzir o Onix, principalmente os cartuchos, né? Os cartuchos de Coleco, eles tinham mais memória que os cartuchos de Atari, de Odyssey, de Intellivision, né? Então o custo ia ficar muito caro, eles iam ou não ganhar quase nada no aparelho, no videogame, ou muito pouquinho, eles pretendiam ganhar mais nos cartuchos, mas isso se mostrou, depois de algumas pesquisas, inviável. Aí eles resolveram apostar então no clone do Atari, que foi o Onix Junior. Era um aparelho que tinha uma temática militar, né? Era bem bonito, inclusive. Eles aproveitaram o gabinete, né? O case do controle do que teria sido o Onix para o Onix Junior, né? Com uma inovação, né? O Onix Junior foi o único clone de Atari do mundo que tinha pausa. Ele tinha um botão de pausa, né? Uma chavinha de pausa. Nem sempre o jogo voltava da pausa, mas esses são outros 500, né? A Amigo Digital não conseguiu lançar, mas a Splice, né, que era uma empresa de tecnologia e telecomunicações, ela fez uma engenharia reversa, né, quando pega a placa já pronta e reconstrói ela. Então, ela lançou esse videogame no Brasil com o nome de Splice Vision, baseado, claro, no nome da empresa. Ele foi lançado em novembro de 83, né? Eles prometeram aí 11 jogos, mas na primeira leva, um pouquinho depois, lançaram 15 jogos e posteriormente mais 8. O legal dessa história é que a primeira leva aí de 15 jogos, eles mudavam o nome. Tipo Donkey Kong, que, né, o do Coleco chama Donkey Kong, eu não tenho aqui, tá? Mas o do Splash era Monkey Kong. E aí tem aqui um clássico, né? Dá muita risada junto aqui, ó. O Zaxxon, lá de fora, né? Aqui chama Jackson. Nem dá pra perceber, né? O Zaxxon aqui é Jackson. Mas tem uns bem diferentes, né? O Smurf, né? Aqui é o Duende. O Papatudo aqui é bem conhecido lá fora, Ladybug, né? Ladybug, isso, Ladybug. Porém, o Splice Vision, infelizmente, acabou se tornando um Coleco capado. Justamente porque, em virtude do case plástico, né, do gabinete dele, ele não propiciava ou não proporcionava a maneira de você encaixar fisicamente os módulos de expansão, que era um grande diferencial do Coleco no exterior, né? Os Expansion Modules, né? O 1, o 2, né? Então já começava por aí, você não conseguia utilizar as expansões, os módulos originais da Coleco. E pior, você não conseguia utilizar os controles do Coleco, porque o conector, a Splice mudou, né? De DB9 para o DIN. Então ele não encaixava fisicamente. Então, por exemplo, uma pessoa que viajava para fora e trazia um Super Action Controller, aquele controle que lembrava uma luva de boxe, né, para utilizar com rock e os jogos da série Super Game, não encaixava fisicamente no Splice Vision. Então você não tinha os módulos e você não tinha como utilizar controles especiais, como o Roller Controller, por exemplo, que não encaixavam, né? E fora isso, era um produto caro também, né? Não era tão caro quanto o Coleco importado, mas era o videogame mais caro do varejo brasileiro na época, sem sombra de dúvida, era o Splice Vision. Eu acredito que hoje, se nós convertermos, né, para real e levarmos em conta a inflação e uma série de coisas, era um videogame que custava seguramente uns 7, 8, sei lá, até 10 mil reais, se fosse em dinheiro de hoje. Então era muito caro mesmo.
toda moda, de toda forma, né, a Splice resolveu investir com propagandas modestas, né, em páginas inteiras de revistas, como a já citada Video News, a Micro Video, Vídeo Magia, mas não tinha, por exemplo, propaganda em televisão, né, que eram as grandes da época, todas faziam propaganda em TV, né. E além disso, as primeiras unidades do Splice também vieram com defeito. O controle dele, que era uma cópia, né, do controle do Coleco, o manche dele, aquela haste, quebrava muito fácil. Então houve uma série de problemas aí, né, mais as incompatibilidades sobre as quais eu falei. Então o Splice não foi um sucesso de vendas, foi um fiasco, infelizmente, né, vendeu muito pouco e teve um triste fim. Conforme conta, né, o Sr. Kazuaki Ishizo, que foi o responsável pela produção do Splice Vision à época, o Splice ele acabou sendo dado, né, de presente para clientes da área de telefonia da Splice. Iam visitar a empresa, fazer alguma reunião, o pessoal da Splice dava o Splice Vision de brinde, vamos dizer assim, como um souvenir para esses visitantes. Então realmente é uma coisa muito triste. Tem uma curiosidade, tá? Você fica sem jogar aqui, ó, já falou várias vezes. Ele entra em stand-by, tá? Eu achei que tinha travado, mas não. Você vem aqui, ó, aperta o reset e ele volta, ó. Escrito, o Coleco escreve ColecoVision, esse escreve Splice Vision, né, colorido na tela. E você vai escolher aqui a dificuldade e ele vai entrar no jogo. Mas eu não vou jogar agora, senão eu vou ficar de lado aqui. Vocês vão achar que eu sou ruim de videogame, coisa que eu sou, mas vai ser pior jogando aqui do lado do videogame. E um detalhe que os jogos eram traduzidos, né? Tá tudo escrito em português. Isso, é piloto 1, ó, voo número 2, né, que eu morri 1. Hoje, talvez para um adolescente, para um jovem, uma criança, né, de hoje, 2022, se você mostrar, por exemplo, se você alinhar, né, um Odyssey, um Atari, um Intellivision e um Coleco e ligar os jogos, muito provavelmente essas pessoas não vão notar muita diferença entre um e outro. Mas na época era uma baita diferença, né? Você pegava, por exemplo, principalmente as conversões de fliperama, né, de arcade, você pegava, por exemplo, um Zaxxon, um Congo Bongo, era fantástico, um Time Pilot, eram conversões, né, guardadas as devidas proporções, idênticas, entre aspas, ao fliperama. Então era uma grande diferença, né, nós na época ficávamos malucos pro Coleco. Quem não queria ter uma versão em casa parecida com a versão do fliperama, né? Se você colocasse as máquinas lado a lado, né, por exemplo, uma Zaxxon, uma Congo Bongo e os respectivos jogos do Coleco, versões do Coleco, você via que, obviamente, não era nada igual da máquina, mas era o que mais se aproximava. Então a gente ficava maluco, doidinho para ter um Coleco. Foi no começo do vídeo, né, que eu queria muito mostrar esse console, porque como colecionador é um console que eu há muito tempo procuro. A gente fez o vídeo do Coleco e aqui em Piracicaba eu conheço o Paulo Maluf, que é meu amigo desde o tempo do fliperama, e na época o Paulo tinha amizade com os caras de São Paulo, da MSX e tal, e ele falava, o Atari é legal, mas o Coleco é muito bom, o Coleco. Eu só fui ter depois de adulto, e aí fizemos nosso vídeo do Coleco, etc. E aí no nosso vídeo do Coleco, inclusive, nós falamos, né, sobre o clone, o único clone do mundo, ser o Splice Vision. Ele saiu depois do tal de Tina lá, que é uma mistura de Coleco com SG-1000, mas foi fabricado bem depois. Na época, esse é um clone do mundo, né? E aí, depois do nosso vídeo, né, não que o vídeo influencie tanto assim, mas muita gente não conhecia, né? E aí, uma pessoa, inclusive, da região lá de Votorantim, veio falar comigo que estava procurando o Splice Vision e tal, ele achou um Splice Vision, eu nem ia contar isso, mas achou por R$400, e eu queria comprar dele, ofereci 1.000, ele vendeu por 2.000 para um cara sem funcionar. Então, os caras falam que lojista inflaciona, né? O cara pagou 400, vendeu por 2.000 e nem uma cerveja pagou para nós, né, Fabião? Podia ter pagado uma pizza e uma cerveja. Porque conheceu no nosso vídeo, né? Foi procurar. Enfim, né, galera? Isso aí, o que acontece? A estimativa dele, a Splice anunciou que ia fabricar de 8 a 10.000 unidades. Só que não tem números oficiais disso, né? Ele começou em 83 e em 85 já parou, porque era muito caro. Essa carcaça que fizeram para fazer mais rápido, para baratear, mas acabou atrapalhando, o conector, enfim. Não pegou no mercado, porque ele era muito mais caro que o Atari, e o Atari, apesar de ser inferior, era muito mais popular, né? Então acabou não pegando e encerrou em 85. Então não é um game assim raro, mas eu nunca vi, tá? Para vender por aí. Esse aqui, inclusive,
quem viu o nosso vídeo com um rapaz do Paraná, o Jair. Ele entrou em contato com o VGDB e me ofereceu o aparelho, eu comprei dele. Ele veio sem funcionar, mandei pro Nando, o Nando desmontou, refez todo ele, inclusive o Nando mostra as fotos desmontadas, a frente é colada, né? Ele estava bem oxidado, estava morto o videogame. O Nando pegou, revisou ele inteirinho, tem umas fotos aí, eu vou postar a foto para vocês, então o Nando revisou e deixou ele aqui, ó, perfeito para a gente fazer esse vídeo para vocês, tá? Algumas curiosidades que eu acho que vale a pena citar, por exemplo aqui, né, o Smurf, esse é o americano, e esse é o Duende, inclusive se você resetar aqui, ele escreve Duende, né? Ele escreve em português e tal. E a diferença também é legal de você ver, o cartucho do Coleco é esse preto aqui, e o cartucho do Splice, deixa eu dar uma step com a tela azul aqui, peraí. Ele é bem menor, tá? Apesar do conector ser igual e serem compatíveis, ele é menor. E uma coisa que nós descobrimos hoje, eu tinha ouvido falar, mas não tinha certeza. A Splice Vision, pode ver que o do Splice, ele é bege, né? Branquinho. A Splice também fez cartucho para Atari. O Fábio mostra de perto depois. A Splice pegou, claro, esse gancho aí de reserva no mercado. E também fez cartucho para Atari. E a gente não podia deixar de citar, né? Falando em Atari, Splice, nosso parceiraço aí, o Marcos Garré, né? Que ajudou a gente nesse vídeo, tem depoimento dele, inclusive. E o Garré foi autor do documentário 1983, o ano dos games no Brasil. Quem não assistiu, pessoal, assista, que é imperdível. E o Garré, assim como a gente, é um apaixonado pelos games antigos aí. Então espero que, assim como eu, vocês tenham gostado dessa raridade, né? Desse videogame curioso aqui, e acompanhem mais vídeos para ver itens desse tipo no nosso canal. Então, se inscreva no nosso canal, siga a gente aí e até o próximo Games que Pariu. Valeu!